Dali, gurizada, Rádio 2x5 na área. Vamos para o nosso programa de número 34. Meu nome é Marcel Moreno, junto com meus camaradas Raoni Moreto, Matheus Palilo. Hoje nós vamos falar do adversário, velho. Nós estamos aí remoendo esse jogo da Libertadores e hoje o assunto é esse, meu, Fluminense. E quando a gente fala em Fluminense, cara, qual é a tua primeira declaração aí, Raoni? Fala aí. Eu me lembro, sei lá, de confrontos e lembro da história do Fluminense. São as duas coisas que eu me lembro, assim, instantaneamente, assim. Acho que é isso aí. É o que me passa na cabeça. Confrontos, os que eu vivi, os que eu não vivi e a história do Fluminense que eu acho que é interessante. Eu gosto da história dos grandes clubes brasileiros e dos pequenos também. É isso aí. Mas alguma coisa de simpatia ou antipatia, eu vou deixar pra ti, Cara, Palilo. Não, quer falar, fala, Raoni. eu sou um cara que eu acho que não existe rivalidade entre Inter e Fluminense, acho que é uma forçação de barra. Essa rivalidade no Rio, o Inter não tem uma boa onda com o Vasco e com o Botafogo, e tem uma amizade de torcidas com o Flamengo, e o Fluminense acaba ficando meio que um time que a gente não é nem amigo nem inimigo, assim, é um respeito, sei lá, mútuo, cada um, cada um. O que tu acha, Palilo? Cara, eu tenho um asco do Fluminense desde aquele lance do metrô, velho. Quando o Inter foi, infelizmente, né, lá rebaixado, eu tenho desde aquele dia eu tenho um asco com o Fluminense, com o seu torcedor. Mas é isso, né, velho? Mas pela aqueles caras ali, não é toda a torcida, obviamente. Particular. É particular naquele caso, mas aquilo me deixou com asco do time e a partir de então foi isso, né, velho? É uma lembrança. Falei. E tem todo o lance do Renato Gaúcho também, né, velho? Que é isso também. Bem Tem o lembrado. Renato Gaúcho chegou lá e tal, então tem todo esse lance também. Se tem uma, cara, se tem uma identificação com o Renato, também tem o Abel Braga, né, cara, que também é identificado com o Fluminense. Cara, eu como um cara que mora aí há quase 11 anos no Rio de Janeiro, eu não nutro maiores simpatias pelo Fluminense, até porque a gente torce por um clube mais popular, né, mais identificado com as camadas populares, assim. Eu vejo o Fluminense, e como a gente vai falar um pouco da história do Fluminense, né, o decano do futebol carioca, né, cara, aquele clube que trouxe o futebol, de certa maneira, né, o primeiro futebol clube, né, do Rio de Janeiro. Mas aí também tem essa ligação no futebol ainda elitista, né, cara? O futebol que, para ter os 11 jogadores no começo do futebol carioca, tu tinha que ter os 11 ingleses, né? Os nomes tinham que ser em inglês, tinha uma pompa toda, e aí, claro, logo em seguida o futebol foi se popularizando, principalmente numa cidade como o Rio de Janeiro. Mas para mim o Fluminense é o menos simpático, digamos assim, dos quatro, por causa disso, cara, porque de certa maneira me remete a um outro tricolor que a gente gosta menos ainda, né? Então, assim, para mim o Fluminense tem isso, mas enfim, também não chega ao ponto de uma rivalidade. Realmente teve essa lembrança aí do jogo de Mesquita, né? Que realmente o Fluminense teve uma raiva da galera ali. O Raoni e eu estivemos no jogo, né? E tinha um sangue no olho ali, claro, para rebaixar um time que ainda não tinha sido rebaixado. Foi uma experiência muito ruim. Esse jogo foi num estádio totalmente fora, porque não tinha como ser no Maracanã, não me lembro qual era o contexto, mas a gente foi jogar em Mesquita, né, cara? Num lugar horroroso, um estádio inóspito. Mas a gente pode relembrar de repente, antes de relembrar os confrontos, falar um pouco mais desse contexto, Rony. Acho que tu quer falar um pouco da história do Fluminense, cara. Não, acho que é legal essa caracterização. Acho que o nosso podcast também é de uma galera que faz questão de mostrar que gosta de futebol e entende futebol, né? Essa caracterização do Fluminense como decano do futebol carioca, eu acho isso maneiro e é verdade, né? O Futebol Clube, eu sempre vejo a galera do Fluminense que eu conheço falando isso e é real, né? O primeiro clube que tem Futebol Clube no nome e é para a prática do desporto, tá ligado? Do futebol. Acho que a história do Fluminense diz que ajudou a disseminar o futebol, né? O primeiro presidente ali, que era filho de um cônsul inglês do Equador, era cidadão brasileiro, tinha nascido no Rio de Janeiro, mas estudava em Londres, aí fundou essa parada. Obviamente, o futebol ainda muito elitista, em 1902 a gente está falando, né? O Inter foi fundado 7 anos depois, é quase uma década depois. Eu acho também legal citar que eu concordo com todos vocês, o Fluminense é um time, obviamente, elitista, mas o Botafogo e o Flamengo também são, né? São clubes da Zona Sul. Acho que é muito importante contextualizar isso. Os clubes do Rio de Janeiro, dos 4 grandes do Rio, 3 são da Zona Sul, então 3 têm origens claramente elitistas. Aí o Vasco é um clube mais da Zona Norte, que é o clube popular do Rio de Janeiro.
acho que a gente não pode cair no engodo de que o Fluminense é elitista e o Botafogo e o Flamengo não são, ou pelo menos em sua fundação, né? Se popularizaram depois o Flamengo por outros meios. Acho que essa história do Fluminense é maneiro, acho que é legal citar que o Fluminense tem a parada das Laranjeiras, que eu vou deixar tu falar, mas é também citar que o primeiro atleta olímpico que ganhou medalha pelo Brasil era do Fluminense, no tiro, acho que foi em 22, os anos 20, por aí. Eu acho isso interessante, né, porque o esporte, o desporto, ele também tem isso, a representação nacional. Eu acho que é legal para dar um tamanho do contexto do Fluminense no Rio de Janeiro, e acho que o estádio é importante, acho legal de citar, o estádio que é o estádio clássico do futebol brasileiro, além da sede social, né, o Fluminense tem uma sede social, sim. Quando tu passa pelas Laranjeiras, que é bem imponente. Eu acho isso maneiro, que muitos clubes no Brasil não têm esse negócio da sede social, e o Fluminense tem uma que é muito bonita, quem conhece o Rio de Janeiro sabe. Cara, o Fluminense, essa questão, já pra gente não deixar cair essa bola, cara, é o primeiro estádio de concreto armado da América, né, velho? É um negócio bem importante, assim, de 1919, e é importante a gente ver esse caminho rápido, né, do futebol sendo, da popularização, né, dele começando muito elitista, muito realmente os clubes que jogavam ali, tinha o clube de Niterói, até fica, cara, eu acho que a gente tem que ter um quadro, cara, tem muitos livros que eu gostaria de indicar pra galera que ouve a gente, e tem um livro, cara, que é do Mário Filho, velho, que é, né, o cara que dá o nome pro estádio do Maracanã, é um livro de 47, e ele fala desse começo do futebol no Rio de Janeiro, cara, e o nome do livro até é O Negro no Futebol Brasileiro, porque ele mostra como que o negro se inseriu no futebol, né, nesse ponto de vista, mas também é o melhor documento de futebol, de como começa, né, o esporte numa cidade tão importante à época, que era o Rio de Janeiro. E velho, o Fluminense, aí depois vem o Botafogo, né? O Flamengo, que já existia, abre o olho pro futebol, porque até então o esporte popular era o Remo, né? Mas enfim, cara, é legal a gente contextualizar o Fluminense, a gente também não tem como se amarrar muito nisso, chover, né? Não tem grandes questões. Somos do Inter. Nós somos do Inter também, né, velho? Nós temos confronto, temos que vencer o Fluminense, mas assim, estamos contextualizando e lembrando historicamente, acho que vale já a pena a gente, né, como não tem uma rivalidade, isso surgiu até de uma maneira meio descabida, na nossa visão, acho que nós três compartilhamos, assim, que tem essa coisa do Twitter meio bélica, que nem faz tanto sentido. Agora teve treta de ingresso e tal, talvez a gente fale um pouco sobre isso, mas vamos contextualizar qual que é o grande confronto, Palilo, na tua opinião, histórico, entre Inter e Fluminense, né? Tem algum, assim, que te marcou mais, que tu acha mais importante, velho? Cara, é que eu creio que eu lembro, né? Lembro, ainda era bem pequeno, mas era da final da Copa do Brasil, né, velho? Eu acho que esse é um confronto histórico e é importante, né? Que é o marco do Inter do título, né? Então, acho que era um time que era muito de operário do Colorado, né? De 1992, era um time muito operário mesmo. Tinha o Marquinhos, que jogava bastante bola ali no meio-campo, que tinha uma troca de qualidade, mas o restante era uma galera meio operária assim mesmo e deu liga. Foi pênalti ou não foi pênalti? Pênalti claríssimo. Puxou o calção, é pênalti. Cara, eu acho que tem uma falsa polêmica pra mim aí, porque, cara, não tem como se discutir tanto um pênalti. As câmeras não são nem muito conclusivas, né, cara? Não é um futebol que nem hoje, que tem 80 câmeras. O Pinga tem uma entrevista, eu acho que é meio infeliz dele, que ele fala que não foi, mas depois ele fala que foi e tal, que foi meio pênalti. Eu mesmo, uma vez no Copinha, o Pinga foi lá, eu troquei uma ideia com ele a respeito disso. E, cara, é do jogo. Diz que pênalti tem a mesma coisa que durante o jogo parece que teve alguns lances de quase pênalti, né? Então a gente sabe no futebol que às vezes o primeiro juiz não dá, o segundo juiz não dá, uma pressão absurda no Beira-Rio, e aquele ele deu, né? Mas assim, para citar... E tem o lance importante desse jogo também é a vingança contra o Bobô, né? O Bobô tava no Fluminense, né? Não sabia, cara. O Bobô tava no Fluminense. O que me marca muito nesse jogo, eu lembro de eu escutando o jogo no rádio, cara, era o Caico surgindo, era uma esperança, né, do celeiro de asas, o Caico, e ele faz o gol, e é um jogo muito importante que o Inter tem com o gol qualificado, né, porque o Inter estava tomando 2-0 nas Laranjeiras. Isso é outro ponto desse confronto, né, o Fluminense levou o jogo para as Laranjeiras, era outro contexto de futebol. As imagens desse vídeo tem no YouTube, mas é um estádio muito acanhado, né, cara? É o primeiro estádio, a gente tem o valor histórico, né? Ele tem uma sede social, o salão, ele é muito bonito, a fachada que dá para o pavilhão, assim, que é o pavilhão social, mais, enfim, mais elitista ali, ele tem um salão lindíssimo. Cara, para ter uma ideia, o estádio das Laranjeiras é do lado do Palácio Guanabara, né? É um lugar extremamente nobre da cidade, é como se fosse, né, mal comparando em Porto Alegre, um estádio do lado do Palácio Piratini, né? Então, mas assim, o primeiro jogo sendo as Laranjeiras, num contexto que já havia Maracanã e tudo mais, para buscar essa pressão, né? O Fluminense abriu 2-0 e o Caico fez no finalzinho um gol que de fato é o gol do título, porque permitiu que um gol qualificado a gente fizesse 1-0.
Cara, outros confrontos, fala aí, Raoni, o que mais a gente pode... Para mim, o mais importante é o de 75, né? Sim. Meu pai sempre me falou muito desse jogo. Eu acho que eu cresci meio com esse away, assim, essas grandes façanhas, os feitos incríveis do Inter, é esse away aí, por causa do, sei lá, o Carpegiani fez gol, meu pai sempre gostou muito do Carpegiani, mas acho que a questão do Fluminense de Rivelino, Paulo César Era o Caju, timaço do Fluminense, né? O Palilo lembrou aí no grupo que o Carlos Alberto Torres jogou, entrou durante o jogo. Entrou no lugar do Zé Mário, que foi técnico do Inter. Aí tu ganhar esse jogo, eu cresci ouvindo sobre esse jogo, para mim é a maior lembrança que eu tenho, porque na Copa do Brasil eu era criança, né, meu, não tenho essa lembrança do título, então, tipo, acho que o jogo que eu mais me recordo assim, do Fluminense positivamente é essa copada de Away em 75, num Inter que, cara, é o começo da grande dinastia do futebol brasileiro. Talvez esse jogo seja o recado do Inter, porque até esse jogo ninguém considerava o Inter o maior time de futebol do Brasil, quiçá do mundo, né? Que é o que o Milton Neves falou aí nos vídeos antigos, tem ele falando isso aí, o Inter é o maior time do mundo no momento. E é isso, meu, o Inter ganha 75, ganha 76, e essa dinastia vai acabar com o título invicto em 79, e até hoje os recordes continuam no Campeonato Brasileiro, ninguém tem o aproveitamento de vitórias, de pontos que o Inter teve nessas conquistas, e todo mundo sabe que esse tricampeonato e esse Inter da década de 70 é o maior time de futebol da história do Brasil, tá ligado? Tu pode talvez botar o Flamengo do Zico ou o do São Paulo do Tele, mas tá entre a grande trinca do futebol brasileiro, e ela começa com uma grande vitória contra o Fluminense no Maracanã lotado. Que era o timaço da época, né, velho? E aí tem um vídeo da época, que eu acho que até o da Atena, falando meio novo, com os cabelos tipo dos Beatles, assim, é bem legal o vídeo. E aí ele fala assim, então antes da Copa que teve, né, eu acho que a Copa que a Holanda aparece com futebol total, é a Copa de 78, e aí assim, bem antes da Copa de 78, o Inter apresenta o que já era um futebol total. Além dos craques, e aí fala, né, Falcão, Carpegiani, também ali a força. E aí falando contra um time do Fluminense que só tinha os craques, né? Então é isso, o Inter dos mandarins, que o Raoni já falou algumas vezes aí, né? Começa a aliar a força, a velocidade, além da técnica, logicamente. Eu acho Cara, tinha 97 mil pessoas no estádio. No Maracanã. No Maracanã. Pica, né, meu? O Inter nessa época, com essa dominância física, que é o que eu sempre falo hoje, o Inter sendo uma legião espartana, o Inter era uma legião em campo, e tu ganhava de away passando por cima dos caras, e não foi uma nem duas vezes, então acho que esse é a grande memória que eu tenho, assim. Eu tenho, e a minha memória negativa não é o jogo do descenso, porque eu não acho que... ali não foi aquele jogo, né, meu? E eu nem me lembro quem tava em campo, tá ligado? Eu fui pro estádio, eu nem lembro contra quem o Inter jogou, eu me lembro que o Inter já tinha caído, ou iria cair invariavelmente. A minha maior lembrança negativa é a eliminação de 2012, Sim, tá ligado? Na Libertadores. Lá também, né? Que nós tava lá também, essa me doeu um pouco. Na época, acho que eu fui meio achando que ia ser fácil, não sei, o Inter tava também terminando uma dinastia, o Inter tinha ganhado tudo, e aquele pênalti que o Dátulo errou no Beira-Rio, ou a bola na trave do Damião aí no final, elas selaram o nosso destino, tá ligado? E a gente ganhou. Cara, e se eu não me engano, o jogo no Beira-Rio tava uma parte interditada de obra, não? Totalmente, o Beira-Rio tava aos frangalhos, velho. Eu lembro que a minha raiva desse jogo... eu vi o jogo na Popular, e a Popular tava do outro lado. Tava do lado oposto, e tinha uma grua da televisão que ficava na frente. Eu tava ali numa curva e eu tava indignado, velho. Porque tu não conseguia ver o jogo, porque os caras ainda botaram uma grua da televisão na frente da torcida. Eu lembro mais da minha raiva com essa grua, além da raiva quando o Dátulo perdeu um pênalti. Porque se fosse 1-0, cara, dificilmente a gente ia perder a classificação. Era um time muito matreiro. Mas, enfim. Quem fez o pênalti foi o Edinho. Não me lembro disso, não me lembrava disso. O Edinho meteu a mão na bola. No escanteio. Cara, enfim, acho que tá muito bem contextualizado esse confronto, né? Falar do Fluminense, eu acho que, é um adversário que merece máximo respeito pela história, pela camisa dos caras, né? A gente sabe que não vai ser um confronto fácil, mas vamos falar da atualidade, o confronto agora que a gente vai ter. Além de tudo isso que a gente citou, é um time que tem uma torcida que com certeza vai lotar o Maracanã no jogo, né? A torcida do Inter vai fazer a parte dela, vai esgotar os 4 mil lugares, mas a maioria absoluta vai ser a torcida do Fluminense, e é uma torcida focada e obstinada em ganhar um título que eles ainda não têm. Esse eu já falei nos outros programas que é a maior preocupação. Eu preferia ser mesmo se fossem times equivalentes, eu preferia o Olímpia por ser uma história que a gente tem que reescrever, né? A gente foi eliminado pelo Olímpia 2 vezes, em 89 de uma maneira bem traumática, e o Fluminense, para mim, remete de certa maneira o que foi o Inter de 2006, foi o Atlético de 2013, o Corinthians de 2011 e o São Lourenço de 2015, aquele time que está na fila, que quer ganhar como nunca,
Mas, enfim, além dessa parte anímica, digamos assim, quer falar alguma coisa de campo, Palilo? O que te parece esse confronto, velho? Eu vejo que é um confronto muito aberto. Acho que os dois times, os dois treinadores são muito bons. Acho que isso também tem que ressaltar, né? O Diniz é um bom treinador. O futebol do Fluminense é um futebol vistoso. É legal de ver jogo do Fluminense sempre. Sempre é um jogo bom de se ver. Pode crer. Mas é um jogo que o Inter gosta de jogar, velho. É isso, é um time que vai para frente. E se o Inter conseguir fazer isso, né, de marcar em cima e seguir, pode ter um bom jogo. Mas tem o lance que eu vejo assim, o Fluminense, como eu já falei, por que eu preferi o Fluminense, né? Não se lembra, a gente teve um programa ali para ver se a gente criou Olímpia ou Fluminense. O fato do Diniz ter ido para a seleção, isso conta bastante, conta mesmo. Contra o Vasco deu para ver agora aí também. O Vasco deu uma sapecada aí no Fluminense. E tem um fato importante que nos últimos 21 dias o Fluminense teve 8 dias de folga, velho. Isso a gente sabe que, cara, o Inter tá num foco 200%, né, meu? A gente tá com um treinador isso, que é um trabalhador obstinado, né, meu? O cara não dá folga pros caras, o cara treina em dia de jogo. Mas enfim, né, velho? Também, assim, às vezes a folga também é importante. Não sei se chega a ser determinante essa questão do Diniz. Eu vou fazer o contraponto, cara. Se tem por um lado que realmente o foco não tá 100% no time dele, é o treinador da CBF, e a gente sabe que tem muitos bastidores, isso também não me agrada muito. Mas, Raoni, fala aí, velho, em termos de campo aí, cara, qual que tu acha que pode ser o ponto forte e o ponto fraco do Fluminense, cara? Acho que o ponto forte do Fluminense é que o time é bom e tem peça de reposição. Quem tem que entrar é bom. Se o Lelê entrar é bom. Aí, o Cano tá machucado. Aí o John Kennedy é bom. O Arias tá machucado. O Lelê é bom. O Ganso joga ou não joga, mas daí tem o André, daí tem o Martinelli. Os caras são bons, meu. É um time bom. Eu acho que o ponto fraco do Fluminense é que é o que o Paulo falou, meu. O Fluminense quer jogar bola. Ele quer jogar bola, só que, meu, é o Inter que tá do outro lado. Tem horas que tu não vai conseguir jogar bola contra o Inter, meu. E a camisa do Inter pesa 1 tonelada. Ela enverga muito varal. Então, se o Fluminense quiser jogar bola e não souber fazer o resto das coisas, vai acontecer isso aí que aconteceu em 75, tá ligado? E esse é o meu medo do ponto fraco do Inter. Para mim, o ponto fraco do Inter é a falta de fome. Meu, o Inter não pode voltar perdendo esse jogo de 2-1 e achar que tá bom. Não pode empatar o jogo em 0-0 e sair comemorando de campo no vestiário. Meu, o Inter tem que ir pra ganhar no Maracanã. Meu, o Inter tem que ir pra ganhar no Maracanã, tá ligado? Meu, é jogo entre brasileiros, confronto aberto, tem que ir pra ganhar, como a gente foi a mesma postura contra o São Paulo na final da Libertadores de 2006. E para ganhar. O primeiro jogo é aonde? É fora, então tu ganha, tá ligado? Se tu for pra perder, que nem foi em 2010 contra o São Paulo, dá certo, por quê? Porque tu já tinha ganho no Beira-Rio, é diferente, tu jogou a primeira em casa, aquela teoria do Fernando Carvalho, às vezes é melhor jogar a primeira em casa, porque tu ganha o jogo e aí fora tu pode fazer qualquer coisa, tu joga pelo regulamento embaixo do braço. Meu, não dá pra ir pra perder o jogo. Pra mim, eu cravo aqui, se o Inter perder no Maracanã, nós estamos fora, tá ligado? Simples. Eu acho que a derrota de 1 gol, assim, não deixa fora. A derrota de 2, muito provavelmente, né? Porque aí o Inter tem que sair e ficar muito exposto, muito perigoso pro time do Fluminense. É um time que joga muito rápido, né? Então vai ficar muito exposto. Agora sim, cara, o Beira-Rio tá forte. Aí eu vou puxar pra minha terceira ponto de vista. A gente falou da questão anímica, falamos de campo, eu quero falar de torcida um pouco, velho. Eu acho que mesmo com o resultado diverso, o Inter tá muito forte no Beira-Rio, a torcida tá muito focada, tem uma conexão. O Tchatcho, né, o próprio Kudê e os jogadores, eu acho que entendem a necessidade da torcida do Inter de dar essa volta por cima. Já é um tempo sem título, já é um tempo de desalento, né, vendo o sucesso do rival. Eu vejo que tem uma força da torcida colorada ali que pode determinar a classificação no Beira-Rio. Mas em termos de torcida, cara, eu também vejo a do Fluminense, por exemplo, hoje, uma torcida mais forte, de mais apoio, por exemplo, que a torcida do Flamengo, que é historicamente a maior torcida e tal, que enche mais estádio, mas a torcida do Fluminense também não... Claro, a gente tá falando no contexto de torcidas brasileiras e torcidas do Rio de Janeiro, né? A gente, né, eu vi até uma maneira, de uma maneira meio, vamos dizer assim, soberba do Inter, tipo, não, a gente jogou no Monumental de Nunes, mostrando no vídeo do Monumental de Nunes o descontrole dos caras, né? Claro que a gente não está falando de Monumental de Nunes, mas ainda assim é uma torcida que, se vier o resultado favorável no primeiro tempo, ela vem para cima, cara, e aí fica pequeno para nós, né? Então, assim, acho que é pontuar que a torcida do Fluminense também é uma torcida que apoia, uma torcida que vai lotar o estádio, e eu não sei o que mais vocês gostariam de complementar nessa seara aí, Raonito, que é um cara de torcida que eu acho que
Eu acho que a torcida do Fluminense está obstinada realmente com o título, tá ligado? Eu acho que com o momento de apoio do time também, eles estão nesse momento, é o momento deles, é o que tu falou. Por isso mesmo que eu acho que o Inter tem que ganhar o jogo no Maracanã, tá ligado? Óbvio que se perder, espero queimar minha língua, espero que façamos uma façanha no Beira-Rio, maiores coisas de fogo aí, sei lá, de todos os tempos, vire o jogo, mas eu penso isso, assim. Eu acho que de torcida o Fluminense tem esse momento que tu falou assim, eu vejo melhor que o Flamengo em várias coisas, e é o momento que o Fluminense está se colocando como a segunda força do Rio, em torcida mesmo, torcida organizada, falando, já deixa assim, de sobra nada, por exemplo, os caras criaram um movimento de hooliganismo brasileiro, de volta da ideologia de torcida, de, acabar com as matanças, com um monte de coisa que ninguém acha bonito no mundo de torcida. Isso aí partiu de quem? Do Fluminense, o decano do futebol do Rio de Janeiro, e aí tu te põe em pé de igualdade com o Flamengo, porque o Botafogo tava morto, porque o Vasco tá um ano na 3 na B, tu não sabe mais qual é que é a do Vasco, então o Fluminense tá se colocando nesse patamar. Eu acho que o Inter, essas coisas elas não entram em campo, mas elas também influenciam, né? Então tem que entrar ligado que o Fluminense está num momento, sim, de força, e o Inter não tá nesse momento de força, por isso que eu acho que o Inter tem que entrar passito a passito e jogar o jogo no Maracanã, vamos surpreender os caras, tá ligado? A gente não é o favorito pro confronto, é só tu ver aí o que a imprensa sente, tá ligado? Eu sinto muito isso, tá ligado? Eu acho que é meio que por esse caminho, assim, tá ligado? E na nossa concepção, não sei, acho que todos aqui temos essa concepção. A gente tá sempre no passito a passito, mas se matar o Fluminense é quando nós vamos acreditar de verdade, né, meu? Aí é. Não, aí é final, né, meu? Acabou, mas assim. Aí acabou. Cara, eu acho assim, tem esse favoritismo olhando do âmbito geral, né? A imprensa, o time da vez, o time da moda, o treinador da seleção brasileira. Mas assim, eu vejo muita confiança por parte do Inter. Seja torcida, tu vê um trabalho por parte de direção, comissão técnica e jogadores que tem confiança e passa confiança para a torcida. Então é um confronto aberto, vai ser um baita jogo, é jogo para quem não tá vendo futebol, que não, torcidas não envolvidas vão parar para ver, porque vai ser um jogaço, né? Ambas as semifinais, né, por motivos diferentes, inclusive, mas vão ser dois baita jogaços, né, meu? 4 camisas pesadas, velho, é coisa assim de... A gente sabe que não é toda a Libertadores que tem esse peso todo na reta final, né, velho? Então nem vamos citar quais não tem, né, a gente sabe. Mas mais algum comentário aí, Palilo? Não, meu comentário é isso aí. É isso aí. Assina embaixo. Assina embaixo. Então vamos para a leitura dos comentários, né, velho? A gente teve um comentário do Galo no último episódio, né? Deixou. Ali já fala disso aí, deixa a marca o salto alto com os cariocas, né, velho? Enfim, vamos ver se. Eu acho que tem uma marca e um salto alto também que a gente pode tirar partido, é clássico dos cariocas. Cara, eu queria fazer um comentário, a gente falou no último programa de calendário, datas FIFAs, né, cara? Um comentário que eu tive aqui ao vivo, aqui é do meu cunhado, que ele lembrou um negócio que a gente não comentou, velho. Que é dessa questão de calendários, assim. Eu vou até trazer esse assunto para cá rapidinho pra gente falar, porque eu realmente, que é a questão seguinte, do campeonato brasileiro, da gente se adaptar ao campeonato europeu e começar no meio do ano. É o mercado dominante e a gente tem sempre essa questão do meio do ano, né? E talvez o Inter até tenha feito a gente entrar nesse assunto de novo, que entrou, tá vendo os reforços agora, mas assim, em termos de calendário, a gente não teria que entrar no calendário europeu. Eu sempre fui contra, eu já começo a olhar isso com melhores olhos. O que tu acha, Rony? Olha, eu teria que pensar sobre isso, mas tem o problema do verão, né? O problema do verão brasileiro, as pessoas param, tem muito essa questão de praia, cidade que não tem praia, eu teria que fazer um estudo sério, não consigo fazer essa resposta. Não tem uma opinião pronta. Pode funcionar como pode ser um tiro pela culatra, teria que estudar isso aí. Eu nunca pensei sobre isso, tá ligado? E tem o lance dos estaduais, né? Que a gente abre, tipo assim, foi um consenso que ele tem que pelo menos mudar e tirar várias datas, né? Mas enfim, só pra gente fechar. Antes de terminar, só fazer a nota de pesar do Marinho Pérez. Importante aí, que o pra Inter caralho, velho. Anunciou hoje da noite, né, a informação que o Marinho Pérez faleceu, o zagueiro bicampeão brasileiro em 76 pelo Inter, 75 ele não tava, mas eu sempre gosto de pontuar o Marinho Pérez, além de ter sido um dos maiores zagueiros da história do Inter, junto com Figueroa, Gamarra, Índio, Bolívar, Heller. É um fato muito louco que ele foi contratado junto ao Barcelona, meu. O cara era titular do Barcelona e o Inter contratou o cara e pagou. Isso mostrava o poderio do futebol brasileiro e do Esporte Clube Internacional. Então aí, sentimentos ao Marinho Pérez, ídolo eterno. O troféuzinho ali da descrição do programa de hoje no YouTube vai ser em homenagem ao Marinho Pérez, que nos deu essa taça aí do lado do Figueroa, uma dupla de zaga
de muitíssimo respeito histórica, tá ligado? Jogou com o Pelé, né, meu Marinho Pérez jogou com o Pelé, o cara que jogou com o Pelé, isso aí. Então é nesse nível aí, acho que terminar falando de coisa boa, que foi a carreira do cara aí, e é isso. Dá-lhe, gurizada. Então é esse. Palilo, o jogo contra o São Paulo, acho que vale pontuar alguma coisa, né, cara? Tu que tava lá no Beira-Rio, cara. Deu um alento, né, jogar aquele jogo. O espírito do segundo tempo do time, marcar em cima, acho que esse é um recado para o jogo contra o Fluminense. E a torcida, velho, a torcida surpreendeu cara, foi um dia, semana inteira chovendo, foi 20 mil pessoas. Cara, um dia de furacão, tornado, tudo na cidade, a torcida foi e apoiou, velho, não... Acabou o primeiro tempo. Apoiou menos o goleiro, né? Cara, onde eu tava, eu até senti um apoio. Claro que a galera ali no final do primeiro tempo ali não tem como não ficar puto, né, meu? A gente presenciar o que ele fazer uma patetice daquelas. Mas no segundo tempo eu vi a torcida comemorando a cada balão que ele dava, porque ele não dominava e aí ele dava o balão e a torcida vibrava. De certa maneira foi bonito de se ver. Mas é isso aí, galera. Então, boa semana para vocês aí. E vamos que vamos, né? Vamos, Colorado. Éner Valencia agora, esperamos que botar. Por mim, sub-20, né, meu? Jogar num tapete, no gramado sintético. Não sei o que temos aí, mas enfim. Falou, gurizada. É isso aí. Vamos, Colorado, Tchatcho Kudê, Éner Valencia e Rocher. Dale.